Oi. Vem, meu amor. Mama mais um pouquinho, tá? Tá dando de mamar? É, tá dando de mamar. Já passei o mop na casa, feijão já cozinhou, já dei lanche pro neném. A roupa dele eu já pus pra lavar, já tá lavada, agora eu tenho que estender. Aí eu consegui uns minutinhos aqui e eu li Isaías 5. Porque vocês estão vendo. Porque eu gosto de ler. Primeiro que é pesado. A Bíblia que eu tô usando pra ler é pesada. E eu não quero ler em outro lugar. Não agora. E igual, não dá pra mim ler enquanto ele tira a sonequinha. Entendeu? Não dá. Não dá. E eu gosto de ler quando eu vou conseguir dispor de uma mínima não. De uma média para maior atenção, foco, né? E com ele é um pouco mais difícil, às vezes nesse ponto, não necessariamente o tempo, mas a minha mente tá ligada no que eu tô lendo, entendeu? Enfim, eu tava até pensando no que falar, né? Porque às vezes borbulha assuntos e ideias de conversas na minha mente, mas às vezes tudo some. Aí, gente, eu tô descabelada, prendi o cabelo de qualquer jeito aqui, é isso aí, vocês convivam com isso, porque eu tô aprendendo a ficar melhor em casa, mas não tá, às vezes não dá muito certo. Meu cabelo caiu muito, então ele tá bem ralinho e minhas presilhas são maiores, porque eu tenho bastante cabelo, ou um tanto razoável de cabelo, apesar de gente com muito mais cabelo que eu. Mas aí as presilhas que eu tenho, igual eu comprei presilha depois que ele nasceu e tem presilha que já não segura mais meu cabelo. Então, às vezes ele fica meio fuazento. E tá todo marcado, porque daí eu aperto bastante pra ficar preso. Né, meu amor? Você tá olhando? Você tá olhando por quê? Você não quer mais mamar? Não. Tá bom. Aí, o que eu pensei? Eu vim ler a palavra. Li Isaías 5 até o versículo 7 só. Olha lá. Não tá mostrando nada não, né? Depois eu vou ver se mostrou alguma coisa. Qualquer coisa eu... Bom. Aí, eu lembrei de uma coisa que eu tinha comentado. Não sei se eu comentei mesmo, se foi só a ideia de que eu ia comentar, né? Mas é sobre a obra de Deus e a maneira como é colocado um peso, um jugo sobre os nossos ombros que o próprio Deus não colocou e não coloca. Não necessariamente, ou não todas as vezes, pelo menos, né? Que é... Nem tudo... Primeiro, nem toda a igreja é a obra de Deus, tá? Nem tudo que tá dentro da igreja, que faz parte da igreja, ministério, evento, nem tudo é obra de Deus. Né, meu amor? Credo, Ariane, que absurdo você está falando, quer dizer que eu não tenho que fazer? Não tô falando nada disso. Mas a gente sabe que tem pastor que não devia ser pastor. Do mesmo jeito, às vezes a gente se equivoca e faz coisa que não é de Deus. Mas não é. Sabe? Então, assim, se eu não me engano, tá isso na Bíblia, tá? Pode ser que eu tenha gravado como se tá na Bíblia e não tá? Pode. Mas eu acho que tá escrito na Bíblia, que é de que proveito eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Né? Ele que vai mexer a mesa. Peraí, só um pouquinho. Fala, mãe, mas tem tanta coisa legal na mesa, mãe. Então, assim, às vezes, por exemplo, eu tava num lugar que eu já tinha feito isso de entrar no Ministério de Louvor, né? Afinal de contas, foram 20 e poucos anos
com vir Ministério de Louvor e coisas assim. Eita! Não, aqui ó, brinca aqui com o seu brinquedo. Eu sei que é mais novo pra você aquele, mas não pode. Aqui, meu amor. Não vai dar certo. Aqui, ó. Ai. Aqui, ó. Aqui, ó. O que é esse, ó? Tá lavadinho, tá limpinho. Pode brincar com esse. Isso, mãe, é diferente. Aí, às vezes eu saía porque eu achava que as pessoas não estavam se esforçando. Eu já fiz isso quando jovenzinha, né? E etc e tal. Mas da última vez que eu saí, sem ser da última vez do projeto de igreja que eu participei, né, da anterior. Tá, e falaremos sobre isso também. Mas enfim, eu estava no louvor já, naquele louvor em particular, eu estava uns 4 anos, talvez, 5, não me recordo, não sei mesmo. E eu falei, eu fiquei uns 6 meses em sofrimento, porque eu sabia que não tava bom, não tava bom pra mim, e eu já não tava sendo boa pro grupo, não tava bom, sabe? E, porque assim, eu nunca fui boa no sentido musical, sabe? Eu sempre fui razoável, mediana pra baixo. Eu comecei a estudar depois e tal, dei uma melhoradinha, bem pequenininha, né? Mas eu sempre fui bem simplória, assim, musicalmente falando. Mas eu não falo nesse sentido, não. Eu falo no sentido de que você fica saturado daquilo, tá puxado ou não tá te fazendo bem. E aí você passa a não fazer bem para as pessoas. Nesse sentido, sabe? Você passa a não fazer bem para o grupo, porque você não tá bem. E você jorra aquilo, entendeu? Tipo isso. E aí eu fiquei 6 meses em sofrimento, porque era uma coisa que eu fazia há muitos anos já. E eu não me via parando de fazer, mesmo que eu não fosse a melhor pessoa para estar fazendo aquilo, né? E aí, deixa eu virar um pouquinho mais ali pra parar de... Enfim, aí eu resolvi sair, quer dizer, eu orei muito. Eu orei esses 6 meses, até que um dia eu falei pra Deus assim, eu falei, Senhor, se for pra mim sair mesmo, se o Senhor me libera pra sair e tudo mais, o Senhor vai tirar essa angústia do meu coração. Tira essa angústia do meu coração. Porque toda vez que eu penso em sair, eu choro, fico triste, né? E Deus tirou. Assim, no outro dia eu tava em paz, feliz que eu ia sair desse grupo de louvor, do louvor. E não era uma oração assim pra sair do grupo, era uma oração pra sair do louvor. Você entende a diferença? Tanto que depois fui pra outra igreja, fiz a burrada de começar a estar no louvor de novo, ainda me colocaram de líder. Eu falo, gente, não volta numa coisa que você já pôs um ponto final, não volta, é dor de cabeça. E quando a gente fala de grupo, pessoas que mexem com arte, então, ai meu Deus, é um trem assim, que quem fala que não há problema, mentiroso é, ou ainda não deu tempo suficiente pro problema aparecer. Enfim, uma das coisas que eu percebi, e que eu estava naquele jeito assim, eu lia a Bíblia, porque eu estava no louvor e eu tinha que ler a Bíblia. Eu orava, tudo que eu fazia em relação a Deus, eu fazia porque eu estava num grupo de louvor, porque eu tinha ministério, porque eu tinha que fazer, sabe? Eu não estava conseguindo ter uma qualidade de vida com Deus por conta das tarefas da igreja, né? Até naquela época, só sair do louvor não adiantou muito, não. Melhorou um pouco quando eu saí da igreja. Que tinha bastante tempo livre. Mas, enfim. Sabe, às vezes a gente tá num lugar... Gente, pelo amor de Deus, não generalizem, tá bom? Às vezes a gente tá num lugar
E as pessoas, elas põem uma carga e uma pressão em cima da gente, porque a gente tem que fazer, tem que acontecer, tem que... É igual assim, ó. Ministério de Louvor. Eu vou falar Ministério de Louvor como exemplo, porque foi onde eu vivi, que eu falei, foram 20 e tantos anos dentro desse ministério, entre idas e vindas e tal, ainda assim deu 20 e tantos anos. É uma coisa assim, que eu concordo em partes. Eles falam assim, se a pessoa não pode lavar o banheiro, ela não pode estar no ministério. E eu entendo isso como assim, se a pessoa não tem humildade para pegar e lavar um banheiro da igreja, ela não pode estar no ministério. Só que o que as pessoas querem fazer? As pessoas querem que o povo do louvor lave a igreja inteira, lave as cadeiras, organize toda a igreja antes da igreja do povo chegar pro culto. Só que assim, se o louvor não é bom, se as pessoas erram, né? Tipo, desafina, ou erra nota, ou qualquer coisa. Mas que absurdo, e não sei o que. Só que, gente, quando as pessoas que estão no louvor, na verdade, mesmo sem ter um esforço extra, só participando dos ensaios, o povo do louvor geralmente já trabalha mais do que grande parte da igreja. Porque tem vários ensaios, cada evento tem que estar lá mais cedo, passar som, arrumar instrumento, arrumar microfone, arrumar cabeação, arrumar, sabe? E é exigido que limpe, que arrume, que não sei o que. Foi, gente, e as outras pessoas da igreja? Não é só o povo do louvor que tem que trabalhar, não. Muito pelo contrário. Por quê? Se eu ponho esforço demais, peso demais sobre essa galera, cara, música você precisa estudar. Música pra você ser bom, você precisa estudar bastante. Pra você ser top mesmo, você precisa estudar bastante. Você precisa, por exemplo, voz, precisa estar treinando, fazendo exercício todos os dias pra ficar cada dia melhor, pra não ter problema. E etc. Então, é um trem que, se feito corretamente, demanda tempo todos os dias da semana. E não é 15 minutos. Claro que se a pessoa tiver só 15 minutos, serão os 15 minutos. Mas quanto mais tempo ela tiver por dia pra fazer, melhor. Entendeu? Aí, chega os irmãozinhos que ficam na porta, recebendo as pessoas, e reclama de ser escalado 2 dias seguidos, 2 domingos seguidos. E ele só tem que ficar na porta recebendo, apertando a mão das pessoas. Sabe, então, presta atenção no lugar que você tá. Procura ser saudável nisso, sabe? Eu tava lendo aqui, eu fechei, ó, eu vou abrir de novo. E aí Spurgeon ele faz uma observação em cima, porque Isaías 5 é a canção da vinha que fala aqui. Que Deus usa o exemplo de um... Eu não sei o nome, eu esqueci. Deixa eu ver se aqui fala, peraí. O nome de quem cuida da vinha, de quem cria a vinha. Agora eu cantarei, meu bem amado, esta colina ele acrescentou junto e removeu as pedras. Não, mas ele fala assim de uma história de que ele plantou uma vinha e tal, e essa vinha que tinha que dar uva, deu uva brava. Aí até Spurgeon faz umas perguntas assim, porque daí o bem amado fala assim, mas por quê? Por que em vez de vir uva, veio uva brava? Por quê? Né? Eu poderia ter feito alguma coisa a mais? A história do algo novo, né? Não tem algo melhor ou mais novo do que Deus possa fazer do que entregar o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, tá? Então para de cantar algo novo, qualquer música que tenha algo novo, tá? Enfim, ele pergunta aqui, ele fala assim, será que temos oferecido dureza de coração em vez de arrependimento, incredulidade em vez de fé, indiferença em vez de amor, ociosidade em vez de trabalho sagrado, impureza em vez de santidade? Será que até nossa religião tem sido uma coisa falsa e às vezes a gente cai, que o povo tem usado muito esse termo de ativismo religioso, e a gente esquece da nossa relação com Deus? E não só isso, às vezes acontece isso porque você tá num lugar que te esmaga com essas coisas, que quantas vezes eu já ouvi isso, você vai sair vai ser crente de banco? Mas se você não estiver no ministério, você vai ser crente de banco? Qual que é o problema? Qual que é o problema de que seja por uma temporada você ser crente de banco?
pra você poder, de repente, ficar saudável mentalmente, sabe? Fisicamente, talvez, não sei a necessidade. E buscar uma relação com Deus que não exija barganhas e trocas, sabe? Não tem nada errado. Até porque o id não é id e cantar em louvor, não é id e limpar a igreja, não é id fazer discípulos, id pregar a todos os povos, nações, é id pregar. Se você canta, dança, limpa, faz pirueta dentro da igreja e não prega, aonde você vai as pessoas não veem Cristo em você, não faz muita diferença não. Não faz muita diferença. Porque você tá lá cantando, mas a maioria das pessoas que estão lá, elas já são cristãs. Né? Às vezes, quando vem uma nova ou não, se você não tivesse lá, não ia fazer tanta diferença, entendeu? Então, assim, pregue, viva uma vida com Deus e pregue para as pessoas. Se precisar, use as palavras, né? Mas aqui, uma coisa, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ficar falando de religiosidade. Assim, esse termo já ficou tão batido, tão mal usado, que assim, por mim eu bania essas duas palavras, sabe? Eu bania. Porque, primeiro, o povo gosta muito de falar assim, você é religioso, você é isso, você é aquilo, olha isso. Você é isso, você é aquilo, você é religioso, você tá na religiosidade. Porque Jesus reprovou os religiosos. Você sabe quem que eram os fariseus, os saduceus, aquele povo? Eles eram os pastores, os líderes, tá? Então, é mais fácil o pastor ser o religioso que Jesus estava falando lá, o líder ser o religioso que Deus estava falando lá, do que o irmãozinho da igreja, que não concorda com uma coisa ou outra. Tá bom? E religião vem de religar. Então, é algo que religar, tá? Então, compreenda. Eu entendo algumas vezes o que as pessoas querem falar com a palavra religiosidade, mas, gente, não. Ensina melhor as pessoas, fala, sabe? Mas para com isso. Para com a igreja, essa igreja escura também. Tem tanta cor nesse mundo. Enfim, é isso, gente. Ao fim e ao cabo. E olha, tá feio minhas roupas aqui, olha, gente, que coisa. Foi mal, mas eu não vou fazer o vídeo de novo, não. Depois a gente melhora. Já sei que essa blusa eu não posso usar de novo. Eu gosto assim, porque aqui é muito calor, né? Mas fica mostrando. Não repara, não. Enfim. A mensagem fica, olha o tamanho do vídeo. A mensagem que fica é: faça, sim, os trabalhos da igreja. Faça, mas faça com amor. Tenha sua vida com Deus para além disso, sabe? Independente disso, não leia a Bíblia, não ore porque você tem um ministério. Ore e leia a Bíblia porque você quer ter um relacionamento com Deus. E a consequência será que você será mais frutífero no seu ministério. Não faça ministérios e coisas na base da força porque estão te mandando. Se você precisa de um tempo, seja por que razão for, e a sua liderança não gostar, talvez esteja na hora de você rever outras coisas para além do tempo que você precisa do ministério. Porque líder que é líder humano, que é ser humano, compreende quando a pessoa precisa de um tempo. Só isso que eu tenho a dizer. E é isso aí. Até a próxima.